A constelação, ela é muita ação, é muito sentir, é muito perceber, mas é muito importante também a gente entender o que está acontecendo, por que aquilo funciona, de onde que vem, para onde é que vai, porque a gente não é só cabeção, a gente também é uma psique, uma alma, a gente também somos afeto, sentimento, mas às vezes a gente começa a descobrir que a gente é afeto, sentimento, psique, alma, e esquece que a gente também é razão e cabeça. E a gente desintegra de novo. Então, assim, o bacana da constelação é porque ela é essa integração das nossas... dos muitos eus que nós somos. Porque algo interessante é que foi dividido, para ser didático, as várias facetas do ser humano. E aí a gente começou a acreditar que aquilo que foi dividido didaticamente para ficar fácil de estudar era a representação real de nós. Só que a gente é tudo junto e misturado. Se eu estou gripado, eu fico sensível, eu fico manhoso, eu fico vulnerável, eu fico triste. Se eu estou emocionalmente chocado, eu penso pior. Eu vou fazer uma prova de concurso. Se 3 minutos antes da prova de concurso, uma pessoa liga e fala, ó, estamos aqui com seu pai no porta-mala, até eu pegar o outro celular, ligar para o meu pai, ver que ele está bem. Aquele susto, mesmo depois de eu saber que ele está bem, eu vou entrar para a prova do concurso, eu levei só um susto de uma coisa que eu sei que é mentira, mas o racional, ele vai levar um baque. Porque a gente só é dividido nos livros, no didático. Dentro da gente, a gente é coeso. Então, se eu estiver bem gripadão, eu não penso direito. Se eu tiver levado um fora fenomenal, eu não penso direito. Se eu tiver tomado um remédio que me faz não pensar direito, eu também não sinto direito. Então, a gente é integrado. E a constelação é bacana porque ela respeita essa integração. Vamos lá? Então, agora a gente vai entrar um pouco no que o Bert mesmo já traz, a teoria dele. A gente falou um pouco do método, né, que é muito psicodrama, muito mindfulness. E na teoria, ele bordeja vários teóricos, mas ele traz uma novidade, que são as leis que comandam a nossa relação conosco e com o mundo e com os sistemas. E ele traz uma frase que vocês já devem ter visto, quem gosta do tema, muitas vezes, que muita gente julga que o amor tem o poder de superar tudo. Assim, estou com um problema, não, se eu amar suficiente, conserta. Então, assim, a pessoa está morta na floresta engasgada, mas um beijo do amor verdadeiro desengasga e revive. Na vida real não é assim. Na vida real, para além do amor, tem que ter uma postura, tem que ter uma conduta, para a gente poder realmente superar questões, superar problemas. Mas muita gente julga que o amor tem o poder de superar tudo, que é preciso apenas a gente amar o bastante e tudo vai ficar bem. Mas para que o amor dê certo, para que as relações deem certo, é necessário que haja o conhecimento e o reconhecimento de uma ordem oculta que organiza os relacionamentos, que dita como é que os relacionamentos dão certo. E sempre que a gente quebra essas leis, as relações elas ficam conturbadas. Então, a gente tem esse romantismo de achar que basta amar, mas não, tem também que saber o que eu estou fazendo, tem também que ter um respeito. E qualquer pergunta que vocês tiverem, coloca aí, que eu tenho o maior prazer de parar para responder, porque às vezes eu falo coisas que eu estou muito acostumada a falar e falo de um jeito rapidinho assim, então não deixa o bonde passar assim, se pegar ele direito, não. A constelação, ela é a ciência do relacionamento. Então, quem vem acompanhando essas aulinhas, lembra que o Bert viu a Teia trabalhar com dinâmicas que ajudavam pessoas que estavam com esquizofrenia a se reorganizarem.
E ele foi tentar entender como é que isso funcionava, porque ele foi perguntar para ela por que isso funciona, por que um esquizofrênico, num surto psicótico, depois de passar por esse processo, melhora e até sara. E ela não sabia explicar direito, ela sabia que funcionava, que era uma dinâmica parecida muito com o teatro espontâneo, que ela tinha aprendido na familiar sistêmica, mas que ela não entendia muito como é em que leis que se embasavam. E ele foi estudar enquanto ele foi lidando e praticando. E aí ele foi postulando e percebendo o que é que tinha ali. Então, são dinâmicas que estão em todas as relações que a gente vivencia. Na família, no trabalho, com os amigos e até conosco mesmo. E esse relacionar, ele permeia qualquer área que a gente pensar na nossa vida. Da família que eu nasci, a família que eu vou quando caso com o marido, ao ambiente de trabalho, a escola, ao país em que eu nasci. E as constelações, como elas trabalham justamente com isso, elas têm crescido muito. Então, se vocês acompanharem, hoje em dia no Brasil, um dos lugares que a constelação está crescendo mais é dentro da academia, é dentro das escolas e dentro do jurídico. Porque por trás de toda a confusão, inclusive tanto civil quanto criminalista, sempre tem essas leis quebradas, sempre tem um sistema que foi desrespeitado. E à medida que a gente vai colocando isso no lugar, as coisas vão melhorando. É muito interessante quem trabalha, por exemplo, com menor drogadito, 99,5% deles tem uma exclusão de pai. Esse vazio de pai, via de regra, é preenchido com drogadição. Enfim, então sempre que essas leis são quebradas, elas trazem algum sintoma, elas trazem alguma crise, seja na família como um todo, seja no indivíduo. Às vezes na família é uma família que sempre quebra, que tem brigas entre si, e às vezes no indivíduo é alguma doença, é algum comportamento que a gente fala, fulano tem tudo para vencer, mas parece que ele nada e morre na praia. Então, essas dinâmicas, elas sempre têm alguma raiz nesse desrespeito das leis que regem o sistema, que eu vou começar a falar para vocês a partir de hoje. E a efetivação da teoria, ele fez 3 pilares básicos. Então, se a gente conseguir obedecer essas 3, as ordens do amor, os círculos do amor e as ordens da ajuda, a vida ela flui e ela flui muito tranquila, ela flui muito gostosa. Não quer dizer que eu não vou ter problema, mas os problemas vão ser menores, mais corriqueiros e mais fáceis de serem lidados com. Para a população em geral, o principal são as ordens do amor. Os círculos do amor são as etapas que a gente vivencia no crescimento, no amadurecimento enquanto ser humano. E as ordens da ajuda são muito para quem vai trabalhar como ajudante, seja advogado, seja professor, seja médico, seja constelador, seja psicólogo. Então, esses aí são os princípios básicos dos relacionamentos humanos que, quando respeitados, levam ao florescer do indivíduo e dos sistemas. Então, as 3 ordens do amor são as leis universais que regem as dinâmicas do relacionamento. E a gente está falando de relacionamento interpessoal, com um colega, com um pai, com a mãe, com o irmão, com o namorado. Os círculos do amor são as etapas do desenvolvimento que a gente passa para ser mais pleno, para ser mais inteiro. É como se fosse a jornada de uma vida plena. E as ordens da ajuda são as leis universais que regem a postura de quem se propõe a trabalhar ajudando o próximo. Essa frase do Bert também ela é muito importante, porque se eu realmente me calço de todos os que vieram antes, sem crítica, sem julgamento, sem exigência, eu fico mais forte. Eu posso, é lógico que eu vou olhar e falar, olha,
aquilo que o meu pai fez foi algo que não foi legal para ele. E eu aprendo a não fazer aquilo. Mas eu aprendo com respeito. Eu não falo, eu não vou fazer isso porque você não te admiro. Assim, a minha postura é uma postura de que bom que alguém foi na frente e me ensinou qual era o melhor caminho. E não, eu vou fazer melhor do que você. Então, eu posso reconhecer, é lógico, que houveram dificuldades, houveram condutas complicadas, houveram escolhas que não foram boas. O que eu não devo é criticar. O que eu não devo é ficar olhando para o passado como se eu estivesse querendo rebobinar um filminho para ir lá consertar coisa. O que eu não devo é falar, eu vou fazer só para fazer diferente. O que eu devo é aprender com aquilo que foi. Pegar o que foi bom, tomar lição daquilo que não produziu um bom fruto e ir para frente. Mas que eu perceba que atrás de mim estão todos os meus ancestrais, me dando força. E a vida passou através deles para chegar até mim. E é em honra a eles que eu vou viver plenamente, que eu vou viver muito bem. Porque muitas vezes a gente faz falência na própria vida para mostrar para os pais que eles não foram bons pais. Um jeito de mostrar para os meus pais que o jeito deles não deu certo é eu não dando certo. É um grande boicote, meio burro, uma grande pirraça que muita gente faz. E a gente tem que abrir mão da pirraça, abrir mão, assim, dar um boi para não entrar numa briga e uma boiada para sair dela. E entender que a gente só pôde acontecer porque foi daquele jeito. E foi daquele jeito que a vida escolheu para passar e para chegar até a gente. E fazer isso numa postura de gratidão e uma humildade. Mas não é uma humildade de ser humilhado, mas uma humildade de receber, entendendo que eu não sei o que aconteceu lá atrás, da missa, 1/3. Então, eu pego o que é meu e vou daqui para frente. Quais são dinâmicas que geralmente vão causar problemas e doenças? Ou o que a gente percebe, via de regra, quando o cliente chega e fala, olha, eu tenho uma questão, que eu já fui ao médico, que eu já fiz isso, que eu já fiz aquilo, e ninguém entende por que eu ainda estou com isso aqui. E que ela é comprovadamente sistêmica. A gente vai perceber que tem uma dinâmica dessa aí que eu vou falar para vocês agora por trás. Então, inconscientemente, a pessoa está atuando com uma coisa que a gente chama de amor cego, que é eu te sigo, ou eu vou no seu lugar, ou eu me castigo. Então, eu te sigo é quando eu percebo que tem alguém que está meio que sozinho, que está indo mal e está indo sozinho. Geralmente, essa dinâmica, ela é resolvida que eu vou fazer, eu resolvo que eu vou fazer isso entre 0 e 4 anos de idade, onde eu já entendo de mundo, mas eu não entendo a complexidade do mundo. Então, eu vejo o negócio, mas eu não entendo os meandros do negócio. Então, eu vejo uma tia que é solitária, solteirona, mora sozinha e as pessoas evitam ela. E o meu coração e o meu afeto, ele olha para aquilo e fica com muita dó. E meio que faz uma promessa que eu fico com você, eu te sigo. Ou, e onde mais acontece é com os pais, eu vejo pai ou mãe numa situação de precariedade e resolvo fazer igual, para ele não ficar sozinho naquilo. E depois eu cresço e depois eu começo a imitar aquela pessoa ou fazer situações que me colocam em lugar semelhante ao lugar daquela pessoa, seja concretamente, sei lá, perder dinheiro, seja afetivamente, ficar solitário, ficar numa relação
com um homem machista, enfim. E eu não entendo em que momento que eu resolvi que eu ia ser parceirona daquela pessoa que era tão importante para mim. Então, foi lá na primeira infância que eu vi alguma coisa que eu achei injusto, que eu morri de dó e que eu falei, conte comigo, estamos juntos, eu te sigo. Porque eu não percebo que aquela avó que às vezes estava lá sozinha, adoecida, tudo que ela queria, no fundo da alma dela, é que o sacrifício dela, ou que o sofrimento dela fizesse a geração posterior a ela voar. Que tudo que ela não quer é que um neto para lá na frente, volta e fala, não, fica aqui no sertão, no rinchão com você. O que ela quer é falar, eu tenho um neto que está na cobertura em São Paulo, porque o que eu fiz valeu a pena. O eu vou no seu lugar é a mesma coisa. É como se eu virasse para Deus e falasse, olha, me tome em sacrifício e deixa minha mãe. Porque eu não consigo fazer outra mamãe. Mas a minha mamãe consegue fazer um monte de eu. Pode ser minha mãe, pode ser um pai, pode ser um avô. Geralmente a gente enrosca com mãe, pai, avô, irmão. E irmão, muitas vezes a gente se enrosca por amor à mãe. Eu vejo que a minha mãe está sofrendo ou não está podendo sofrer um aborto que ela teve, e aí eu vou sofrer aquilo, tomar conta daquela criança no lugar da minha mãe. E eu me castigo, ele é muito comum, especialmente quando tem muita briga no casal e quando tem separação. Mas especialmente quando tem briga, porque uma separação ela pode ser uma separação realmente amigável. Via de regra, a criança acha que ela é meio culpada pela briga no casal. E depois, se ela é culpada pela infelicidade do pai, pela infelicidade da mãe, se ela é culpada pela rilia dos dois, ou porque se eu não tivesse aqui, a minha mãe podia acompanhar meu pai, ou porque se eu não tivesse aqui, eles teriam mais dinheiro, ou porque se eu não tivesse aqui, whatever que a criança pense, porque a criança ela é etnocentrista. Até os 8 anos, a gente acha, porque a gente acha que o mundo corre ao redor do nosso umbigo. Tem gente que cresce e não amadurece, continua com 8 anos o resto da vida, mas o normal é que até os 8 anos a gente acha que a vida, o sol, ele se põe e ele nasce por causa do nosso umbigo. Que só é boa tarde depois que eu almocei. Pode ser 6 horas da tarde, se eu não almocei ainda, é bom dia. Depois dos 8, a gente amadurece e costuma entender que o centro não somos nós. E aí, também, eu me culpo lá na frente, isso é uma dinâmica inconsciente de poder ser bom, bacana, feliz, leve, tranquilo, se eu era meio culpado pela impaciência dos meus pais, eu era parcialmente ou totalmente culpado pelo que acontecia naquela casa. Então, essas são as dinâmicas principais que acontecem de forma que a gente estava lá, a gente estava lá encarnado, nascido, vivendo, e a gente fez promessas e a gente vinculou, a gente emaranhou, só que a gente não lembra. Então, são dinâmicas inconscientes, mas que foi de uma tomada de decisão nossa. E tem umas conscientes, quando a gente exclui pessoas, fatos e sentimentos de uma forma não honrosa, porque eu posso me afastar. Uma coisa pode sair da minha vida, mas ele tem que ficar na história. Quando eu excluo, aí dá confusão. Quando eu faço de conta que não existiu. Quando eu faço de conta que aquele sujeito que só encontrou com a minha mãe lá no carnaval, e ela nem sabe o nome dele direito, não é ninguém. Meu pai é o meu avô. Então, aí dá confusão. Porque o grande tutor e modelo da minha vida pode ser o meu avô, mas o meu pai é meu pai. Então, se eu excluo conscientemente, e a gente exclui via de regra conscientemente em função de valores, porque o fulano não fez do jeito que é legal, porque o fulano não fez do jeito que eu esperava, porque o fulano não fez do jeito que é socialmente aceito, aí ele não merece ser pai, ele não merece ser avô, ela não, do jeito que ela agiu, ela não merece ser mãe. E aí eu excluo. Então, isso dá confusão. Solange, eu tenho que conviver? Não, você pode se afastar. Mas aquele que sai da sua vida, ele precisa se manter na história. Ele não pode ser excluído.
mas ele não tem que ser convidado para a festa de Natal, você não tem que sair com ele para tomar o chá das 5. Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre as ordens do amor. Então, essas aí são as 3 leis fundamentais, que se a gente respeitar profundamente, a gente respeita em cascata todo o resto e a vida corre bem. Então, essas leis são as 3 leis fundamentais, que vocês vão ouvir falar muito delas, que elas existem, a gente querendo ou não, a gente gostando ou não, a gente sabendo ou não. É mais ou menos como a lei da gravidade, é mais ou menos como a mecânica. O negócio existe, se você souber que existe, você até pode lidar melhor até para confrontar, entende? Se eu realmente respeito absurdamente a lei da gravidade, sei como é que ela funciona, eu consigo até inventar o avião. Mas se eu não admito que ela existe, se eu faço de conta que ela não existe, eu me esborracho, porque eu não lido com ela. Então, esses princípios, eles compõem um padrão de comportamento que ele é instintivo, que ele vigorou na vida da espécie humana, e hoje a gente sabe que na espécie animal também, porque tem sido começado a ter constelações muito lindas feitas com bichos, durante milhões de anos. E reconhecer e respeitar essas leis nos fortalece e capacita, porque ela vem no nosso DNA de alma, entende? Desde que o ser humano é ser humano, que funciona melhor e que funciona a tribo, o ser humano que respeita o pertencimento. Então, lá na época que a gente ainda vivia no Prado, a gente não podia se dar o luxo de falar, eu vou excluir fulano. Porque uma exclusão quando a gente era assim, umas 6.000 criaturinhas, a exclusão de um fazia falta. E um ser excluído, ele virava comida de formiga, não precisava nem ser de leão, não. Ele virava comida no ato. E tinha que ter uma ordem. E a ordem não é o mais novo que mexe melhor no iPhone, é o mais importante. A ordem era o mais antigo que sabia o que era perigoso, que erva que podia comer, o que dava dor de barriga, como é que funcionava a vida. E do equilíbrio, desse dar e receber, do respeito mútuo. Então, isso é muito antigo, a gente quebra, mas a gente paga um preço. Então, assim, se numa família onde tem no pertencimento, onde a gente pode quebrar excluindo, é muito comum vir uma queixa de eu sinto um vazio, eu sinto que falta alguém, eu sinto que... Porque tem a exclusão cobra um preço. Aonde a ordem é desobedecida, é muito comum queixa de dor nas costas, de dor no ombro, como se eu estivesse carregando um peso que não é meu. E do equilíbrio, é muito comum uma raiva. É como se o outro sentisse uma raiva. Por exemplo, num casal, aquele que dá muito, a queixa é de uma dor, como se eu estivesse sendo passado para trás. E daquele que recebe muito é de uma raiva, como se ele estivesse sendo humilhado. Então, assim, tem casal que fala, a gente não pode se ver que a gente briga. E quando a gente vai constelar, tem só um desequilíbrio no dar e receber. Não falta amor, não falta vontade de estar junto. Mas a gente vai falar melhor, mais detalhadamente, sobre cada um dessas leis nos próximos encontros. E esse livro ele traz bem detalhadamente sobre o assunto. Quem quiser, pode tiver dificuldade de trazer do Brasil, eu acho que tem PDF. Certo?